Ei, gente! Tudo bom? Aqui é Luana Sarantopoulos, a Lulu, do blog Lulu no País das Maravilhas. E eu também sou a pessoa por trás da Casamento em Santorini. Tô aqui hoje para contar para vocês um pouco sobre minha mudança para Amsterdã. Muita gente está perguntando aí como que é mudar para a Europa, o que que eu fiz para chegar até aqui. Ok. O que que eu fiz para chegar até aqui? Como assim? Como que é essa vida aqui? O que que aconteceu? Vou resumir para vocês, acho que eu tentar enfatizar alguns pontos importantes, mas eu acho que uma maneira mais fácil de eu contar para você, se você tem esse sonho de morar na Europa, acho que a maneira mais fácil é contar um pouco da minha história. Primeira coisa que é super importante, eu não vou diminuir a importância disso, é que a minha família é de imigrantes europeus. Isso fez com que eu sempre tivesse vontade de vir para a Europa, porque eu nunca me senti realmente parte do Brasil. Eu poderia falar isso assim, eu não quero soar estranha, mas a verdade é que eu não tenho eu não identifico tanto com o Brasil como minha terra. Eu tenho isso muito mais com a Grécia, por exemplo, tipo de música, de comida, de atmosfera, de, sei lá, de jeito de me expressar, drama, temperamento. Depois com a Itália, talvez a última coisa que eu realmente me sinto é brasileira. Então isso fez com que o Brasil para mim sempre foi meio que um não lugar, tipo eu estava lá, eu nasci ali, mas ok. E também isso fez com que eu pudesse ter acesso à informação de outras partes do mundo. Era muito vívido, era muito claro para mim o que era comida grega, onde que a Grécia era, da Itália também, língua. E ao mesmo tempo isso fez com que eu sempre estudasse inglês e também pudesse ter a chance de ter os passaportes, né? O grego, eu tenho passaporte grego e passaporte italiano, além do brasileiro. Então, assim, isso foi uma coisa que eu sempre foi muito vívida na minha vida. Então, eu queria estar aqui muito mais do que estar no Brasil. E isso fez parte da minha vida inteira, desde 20 anos, 18 anos. E é a fase que me definiu o que eu sou hoje. Então, assim, pra quem não sabe, eu trabalho com casamento em Santorini. Santorini é a ilha grega mais maravilhosa da face da Terra. Eu casei lá, eu já morei lá e esse ano eu tô abrindo meu escritório lá. Então, assim, meu business é no Brasil atualmente. Eu trabalho de Amsterdã, eu tenho equipe no Brasil e agora a gente vai ter equipe em Santorini. Como que eu cheguei até aqui? Tipo, né? O business online, escrever, fazer vídeo. E por que eu tô morando em Amsterdã também, né? Então, assim, basicamente, desde os 18 anos, eu comecei a ter essa vontade de, tipo, explorar o mundo, ver o que era. Gente, lá naquela época não tinha Skype, não tinha Messenger, você não falava, não era fácil, sabe? Você não entrava num lugar e, tipo, fórum de pessoas que moram não sei aonde, nem sei se existe fórum ainda, mas, sei lá, era super difícil. E aí, num congresso que eu participei da faculdade no Chile, eu conheci algumas pessoas que tinham viajado o mundo. E eu falei, pronto, é isso, eu quero viajar o mundo. Quero viajar o mundo. E aí, por onde começar, dinheiro. Resumindo, eu trabalhava já na faculdade, fazia iniciação científica, recebia R$ 260, era o salário mínimo na época. E aí eu fui guardando e também comecei a trabalhar no shopping, vendia bolsas na Kipling. E também comecei a trabalhar em eventos à noite. Recebia R$ 50 por casamento ou por evento. E aí, eu ia juntando esse dinheirinho todo, lógico, deprimi quando eu tive que o dinheirinho virar euros, se deprimi lá atrás, continuo deprimindo até hoje com o meu dinheirinho virando euros aqui, nosso dinheirinho suado, mas foi isso, tipo, tava claro pra mim que eu queria fazer esse mochilão. Aí eu estudei tudo que eu podia na época sobre esse assunto, conversei com um monte de gente, peguei uma mochila daquelas mochilonas mesmo, o máximo que eu podia carregar era 10 quilos, e fiquei viajando com esses 10 quilos por um ano. Basicamente, eu escolhi a Grécia como destino porque eu queria conhecer minha família grega e porque eu era obcecada pela Grécia desde que eu soube que a Grécia existia. E aí eu morei uma época com os tios meus, comecei a trabalhar numa cafeteria, eu fui a pior garçonete que a Grécia já viu, sem dúvida nenhuma, na ilha de Samos. E depois disso eu trabalhei também lavando prato, servindo drinks, bartender, em pub, em balada, enfim, pela Grécia afora e pela Inglaterra afora. Então eu sempre viajava porque eu trabalhava, eu não tinha opção de não trabalhar. E em várias ocasiões eu falava assim, quero ir para a próxima ilha, tá? Quanto dinheiro eu preciso? X.
Tá, então eu vou trabalhar tanto tempo e tal. E eu sempre jogava limpo com a galera. Galera, eu vou trabalhar tanto tempo porque eu quero ir pra ilha tal. E aí, em cada lugar que eu viajava, eu comprava postcards de vários locais, comprava cartão postal daquele local e de outros, e aí eu acabava descobrindo qual que era o próximo local que eu quero ir. Eu tinha um desses guias também que eu lia do avesso, e aí eu descobri alguém que morava não sei aonde, e eu ia viajando assim. Claro que, né, gente, eu tinha 20 anos e tinha trancado a faculdade, mas tinha dia que eu comia só biscoito Oreo. Essa história do biscoito Oreo é verdade, tipo, eu comprava um pacote de biscoito Oreo, que é o negresco, e aí eu comia 3 de manhã, 3 do almoço, 3 no jantar. Tipo, essa era a minha refeição, porque eu tava economizando dinheiro pra ir pra próxima ilha. Então, assim, isso tudo que tem hoje, né, no Instagram, champanhe, caldeira, casamento, isso daí nunca fez parte da minha vida nos meus 20 anos. Eu viajava na raça mesmo. E aí, depois de um tempo viajando, eu tinha que voltar pro Brasil, porque senão eu ia ser mandada embora da faculdade. E aí eu fui, terminei meu curso, eu sempre soube que eu queria empreender, então eu fiquei muito feliz quando eu formei em administração pela Federal de Minas. Mas no dia seguinte da minha colação eu já estava passagem, já estava no avião de volta para a Grécia, porque eu tinha certeza que eu queria morar na Grécia. E aí eu caí numa cilada total nessa segunda rodada aí, que foi, eu tinha achado pela internet, porque na época eu já conseguia pesquisar online, já sabia nomes locais, já sabia, queria trabalhar com hotelaria e tal. Então, acabei encontrando uma vaga na ilha de Corfu, no Pink Palace. Foi o pior emprego da minha vida, não tenho vergonha de falar. Aprendi muitas coisas importantes que me ajudaram muito depois. Então, não foi tão o pior emprego da minha vida, né? Mas acabou que eu aprendi, assim, com muita clareza como é que é ser um imigrante na terra de alguém. Você não vale nada aqui, cala sua boquinha, baixa sua cabecinha, isso é o que tem pra hoje, foda-se o que você é no seu país, aqui você não é nada. E essa foi uma lição de humildade ou de submissão, de entrega. Tipo, se eu queria estar ali, eu teria que jogar o jogo daquele jeito até eu ser alguém lá e poder ganhar respeito. Isso foi uma coisa que eu fiquei muito obcecada por muito tempo. Tipo, eu queria que as pessoas me respeitassem, mesmo eu sendo um imigrante. Como assim mesmo eu sendo imigrante? Hoje o mundo inteiro é globalizado. As pessoas moram em qualquer lugar. Mas eu fiquei com esse complexo de vira-lata aí por causa de começo fora do país. Beleza, aí depois desse emprego, acabou que eu voltei para Atenas, meu vovô italiano morreu no Brasil, achei que ia voltar pro Brasil, depois meu vovô grego estava na Grécia, eu fiquei com ele um pouco para lá e para cá, até que me reconstruí e fui para Santorini, que foi totalmente aleatória a escolha. Fui para Santorini porque não tinha ido ainda, era começo de verão, mas quando eu cheguei lá, eu falei, eu quero morar nesse lugar. Então, eu acho que qualquer mudança, seja de emprego, de relacionamento, de país, no final das contas, ela é meio guiada por uma voz interior aí, sabe? Eu acho que eu não consigo ver outras explicações, pelo menos na minha vida, na minha história e de várias pessoas que eu conheço também. Então, eu cheguei em Santorini e senti, tipo, aqui é o meu lugar total. A Grécia já era o meu lugar, mas Santorini era ali, se eu tivesse que escolher um lugar. Aí, claro, eu não conhecia ninguém, claro, eu não tinha dinheiro, claro, eu comecei do zero de novo lá em Santorini. E aí, também trabalhei de novo, pior garçonete fase 2, pior bartender fase 2. E tentando falar a língua, não conseguia, tentando aprender, tipo, já tinha estudado. Eu acho que eu sempre acabei me dando bem no exterior, porque eu sempre passei pelas piores situações no começo, então eu pensava, ok, that's fine, qualquer outra coisa que acontecia, nada era tão difícil quanto que tinha sido no começo, quando eu não sabia nada de cultura, nada de diferença de ninguém, de língua, não tinha dinheiro, não tinha nada. Então, assim, a minha família sempre me apoiou no sentido de respeitar os meus sonhos, mas também não invadiam, e eu também sempre fui mais independente. Então, eu ligava para eles, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, no cartãozinho de 3 euros no orelhão. E aí, acabei construindo essa vida meio maluca em Santorini, que passou por várias experiências com os locais mesmo, aprendendo as tradições da ilha, técnicas de sobrevivência, valores. Também passei pela fase de aprender tudo sobre turismo, trabalhar com turismo. Passei pela fase de ter o seu próprio negócio, fase 1, em Santorini.
E aí depois, claro, como em toda boa história, tudo deu errado. Tive que voltar pro Brasil. Foi no começo da crise grega. E aí tinha tido um problema com os meus papéis também lá atrás. E aí voltei pro Brasil arrasada, depressiva, mas falei, beleza, reconstruir. Como reconstruir? Sempre na minha história eu tava ligada com... De alguma maneira eu tava planejando minha próxima mudança. Então eu fui estudar inglês e fui virar professora de inglês e fui continuar pesquisando sobre Grécia. E aí consegui abrir meu outro negócio no Brasil, juntei dinheiro, abri meu negócio que eu importava, era uma loja de roupas e acessórios, que eu importava da Grécia, então continuava indo para a Grécia 2 vezes por ano. E aí depois comecei para a Turquia para importar também. Então todos os meus planos de vida envolviam alguma coisa que facilitaria esse link, esse próximo passo. E eu sempre estava em contato com aqui. Depois de Turquia e Grécia, por bons 3 anos, eu conheci meu marido, que também já tinha morado fora e que vivia viajando. Então a gente clicou de cara. E logo no começo ele falou, então se a gente casar vai ser um casamento grego na Grécia? Eu falei, vai, em Santorini. Foi assim que começou a brincadeira. E aí eu fiquei... Nessa época eu vendi meu negócio em Belo Horizonte, mudei para São Paulo para viver com ele. E aí nesse meio tempo foi o meu tempo tipo de altas, tipo, vou escrever num blog agora, que eu tinha já meu blog e eu escrevia coisas totalmente aleatórias e sinceras, que é o que eu queria escrever. E aí era meio que um diário. Nunca tive grandes aspirações megalomaníacas pro blog. Era só uma catarse. E aí acabou que lá em São Paulo eu comecei a escrever mais, porque eu tinha mais tempo livre, e comecei a escrever sobre o que eu estava fazendo, sobre o planejamento do meu casamento. Quando o casamento aconteceu e 120 pessoas foram do Brasil para lá, a galera pirou, deu tudo certo, foram 4 dias de festa e todo mundo me perguntou, falou, que legal, esse é o seu trabalho, você faz casamento em Santorini? E eu falei, não. E aí acabou que, porque eu tinha escrito com tanta paixão e tanta sinceridade, as pessoas, acho que de alguma maneira, sentiram o amor naquilo ali e começaram a me escrever. E aí as pessoas, nossa, mas eu sigo o seu blog, Lulu no País Maravilhas. E eu chegava pro meu marido e falava, alguém lê meu blog, que vergonha, não quero postar mais nunca. E aí acabou que começou cada vez mais, alguém botava um comentário num videozinho besta do YouTube que eu tinha feito, sei lá, comentando um filme. E aí começou a crescer nesse sentido de eu continuava tentando ser eu mesma, falar o que eu tenho que falar, passar minha mensagem, que é basicamente realizem seus sonhos, vai dar certo mesmo que tudo deu errado, vai acabar dando certo no final, tentem, não desistam. E essa é a minha história, porque tentando passar essa mensagem, tentando ajudar as pessoas a realizar também o sonho delas de casar em Santorini, eu acabei transformando num business. E hoje a gente já bateu o número de ter mais de 100 casamentos reservados em Santorini. Então, eu tô muito feliz, muito realizada. Eu tenho vários momentos de tristeza, de depressão, de bipolaridade, de não saber o que eu tô fazendo. Só que eu acho que essa insegurança toda, ela é parte da vida também. Então, eu paro, olho ao redor e falo, cara, é o sonho de geral, é o meu sonho, é o sonho das minhas noivas. Vambora pra Santorini. Então, eu acho que eu ser tão apaixonada por Santorini, obcecada por Santorini, é o que sempre me motivou a continuar querendo vir pra fora. E aí acabou que, como o business foi crescendo, foi virando uma fonte de renda. Eu trabalho milhões de horas por dia. Outro dia eu li uma coisa que os empreendedores são as pessoas que acham que para não trabalhar 8 horas por dia, elas vão trabalhar 16 e acham que eu tô fazendo uma boa troca, sabe? Tipo, eu não quero trabalhar na empresa, mas eu vou trabalhar 1000 horas, eu tô fazendo uma ótima troca, porque eu amo o que eu faço. Só que a gente também se esgota nessa daí, vocês sabem como é? Um dia eu vou contar pra vocês como é que é o bastidor da minha vida de verdade. Então, assim, dito tudo isso, gente, eu estava, de novo, traçando o meu caminho de volta pra cá. E, coincidentemente, meu marido tinha já morado em vários lugares, viajado para vários lugares, recebeu essa proposta para vir para Amsterdã. Pronto, a gente está aqui em Amsterdã, eu sei que eu viria de todo jeito, e aí agora eu tô abrindo meu escritório em Santorini. Então, em breve, a gente vai estar mais ainda em Santorini, tá bom? Um beijão para vocês, obrigada pela paciência, espero que tenha ajudado, corra atrás dos seus sonhos, que, assim, eu não tenho nenhuma característica especial que vocês não tenham, tá? É só teimosia mesmo. Um beijo.